Aqui é Alberto Santos do canal e blog Verdades Inconvenientes. Prostituição velada nesta sociedade moderna. A sociedade mudou muito, né, de antigamente para cá. E infelizmente a gente hoje tem que fechar o olho e calar a boca, né, para muita coisa que a gente vê até na nossa própria família em relação a uniões que nos remetem a pensar que a mulher foi comprada. Muito dificilmente uma mulher vai sustentar o homem, então é no caso daquelas uniões aí, daqueles ou casamentos, né, noivados, em que você conhece as duas partes e sabe que a mulher se casou ou se uniu a um cara por conta do dinheiro, né, exclusivamente por conta da condição financeira que ele tem e que ele ofereceu. Então, eu já escrevi um texto até no passado, intitulado O Comprador Merdalhão. Acabou o dinheiro, acabou o cartão de crédito, acabou o amor. Mais ou menos isso aí, não me recordo do título certinho, mas é como se o cara comprasse. Ele tem todo o dinheiro do mundo ali, então ele compra o que ele quer, e a mulher acaba aceitando esse tipo de condição. Tem um site, vocês devem até saber aí, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda de graça, que ele une os ricões, velhotes geralmente, os ricaços aí, com as sugar babies, que em inglês remete a gente entender que são aquelas doces babies, né, que são umas filhinhas bancadas pelo pai. Então elas se unem a esses caras e é praticamente uma compra. Então, se a compra é um produto e o produto no caso é a mulher, então nesse caso é prostituição. Só que você falar isso, todo mundo vai te tacar prego, né, prego e faca, porque você está falando o português correto e não com floreios como que é a sociedade. Mas também cito aqui nesse podcast o caso das que aceitam esse tipo de condição, ou seja, elas não gostam do cara, né? Elas não têm a mínima afinidade em alguns casos e aceitam de boa ficar com o cara, casar com o cara, ter filhos. Algumas depois dão o golpe, se separam, querem pensão, outras ficam lá aceitando até cornice, né? Até são as chifronésias que aceitam por conta do dinheiro, da condição de madame que o cara dá para ela. Enfim, aí depois há vários desenrolamentos aí nesse tipo de relacionamento. Mas essa prostituição velada basicamente ela é um leque muito grande, né? De todas essas que eu já falei, também tem aquele caso da mulher que sai com o cara em troca de uma janta, vai para um motel, transa, ela trocou o corpo por comida praticamente. E tantas outras situações que a gente pode chamar de prostituição, só que é velada, né? Ninguém fala nada. Alguém vê aquele casal ali, ou alguém vê um caso e fala, ali foi um caso de prostituição. Por quê? Porque o cara deu algum benefício ou algum dinheiro de forma indireta para ela e ela aceitou ter uma relação amorosa com ele ou até sexual. Tem cara até que eu estava conversando uns anos atrás, que ele me disse numa conversa, falou, Alberto, mas ela tá certa, a mulher ela tem que procurar o que vai oferecer para ela, é a biologia, né? É a natureza da mulher, né? Ela vai procurar o cara que vai oferecer a melhor condição para ela. Eu falei, não, ela está errada, ela está se prostituindo indiretamente. É claro que a gente não tem que ser hipócrita aqui e acreditar que alguém vai gostar de alguém pelo que ele é, né? Uma mulher dificilmente vai gostar de um cara pelo que ele é e não pelo que ele tem. Hoje em dia o instinto de sobrevivência
nessa economia de bosta que a gente tem, nessa política imunda aqui no Brasil, cada um quer garantir o seu, né, independente do que seja, porque por isso que tem bastante corrupção e tráfico e um passar a perna no outro no ambiente de trabalho aqui no Brasil, por conta disso, da dificuldade de se ter uma vida melhor financeiramente, mas não justifica, é a mesma coisa. Então não justifica uma mulher que não tem nada na vida se prostituir, se prostituir mesmo, né? A gente não está aqui escondendo nada, ela está vendendo o que ela tem, que é a buceta, que é a relação afetiva, em troca da condição que o cara der para ela. Eu disse pro cara, olha, ela tá errada, ela tá se prostituindo. A mulher moderna, ao fazer isso, ao aprovar um cara para relacionamento só pelo fato dele ter um carro melhor, uma casa, mora sozinho, ou ele já ter uma estabilidade financeira ou um desenvolvimento pessoal alto, um grau alto, e ela aceitar esse cara só por isso, ela tá errada. Ela não se valoriza como mulher, ela se coloca automaticamente na posição de prostituta. Só que é claro, o termo prostituição, prostituta, se vendeu, é pesado, né? Você falar hoje em dia no meio da grande massa que é tão alienada, né? Hoje em dia que a gente percebe, isso é muito pesado. Principalmente quando você está falando de alguém da sua própria família, ou da árvore da sua família. Ou de um colega de trabalho, de faculdade, que seja. Você fala, aquela ali se prostituiu veladamente com o cara porque eu sei da vida dos dois. Então isso mas isso existe, né? Isso está debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos, e é que ninguém fala, né? Todo mundo tem medo de falar, aquela ali, tá vendo? Ela deixou um cara bacana, gente boa, para viver ao lado de um cara que chifra ela, só que o cara tem um carrão e um tamanho da piscina que ele tem na casa dele é impressionante. Então foi um caso de prostituição velada, ninguém fala, ela não fala que ela se vendeu, ela vai falar sempre que ela gosta dele. E o merdalhão, ele sabe que ele tem dinheiro, ele sabe, geralmente, na grande maioria dos casos, o cara, ele sabe que a mulher está com ele só por conta da condição dele, ou do emprego que ele tem, da projeção financeira mais para frente que ele vai ter. Às vezes até as famílias se articulam, né, para as duas pessoas ficar. Porque antigamente era assim, o pai da mulher lhe dava um dote, ele dava uma terra, um dinheiro para o cara levar a filha dele e casar com ela, porque mulher encalhada naquela época, né? Naquela época não tinha feminismo, né? Século passado, ou décadas de 20, 30, 50, aí, num passado bem remoto, não tinha esse negócio de feminismo e meu corpo, minhas regras, e a rebeldia feminina não existia, praticamente inexistente. Então, o que acontecia? O pai dava lá uma terra, antigamente tinha muito fazendeiro, né? Muita gente tinha terra, fazenda, ou casas, né? Até dinheiro eles davam para que o cara casasse com a filha dele. E muitas vezes a mulher nem gostava do cara, então tinha que casar obrigado. Isso daí era mais ou menos uma venda, né? Velada, né? Da filha. Muitas se casaram assim, né? Porque a família aprovou e o cara tinha condições. Então ela era vendida praticamente. Claro, isso era, hoje em dia, você falar isso é bizarro, né? O cara, você como homem ganhar um dote para poder levar a filha do cara e casar e ter filhos com ela. Isso é bizarríssimo, né? Hoje em dia você pensa numa coisa dessa. Só que a coisa se revolucionou tanto, né? A roda gigante da vida aí que eu sempre falo, girou tantas vezes que a gente chegou a um ponto hoje de que o cara, por ele mesmo, ele sabe que ele tem poder de barganha se ele tiver um carrão, dinheiro e casa, né? E condições de levar a mulher, então ele escolhe. Geralmente os tontos escolhem umas putonas, né? Que depois leva chifre, ou ele chifra ela, enfim. Não existe relacionamento saudável, hoje em dia é raríssimo. E aí veio esse tipo de atitude
de homem e mulher a aceitarem essa prostituição velada nessa sociedade que a gente vive hoje. Então aquela conversa que eu tive com um cara há uns anos atrás, ela hoje eu mantenho, né? Ela tá errada porque ela autoriza a venda do corpo dela, não precisa de pai para isso. Ela autoriza e ela escolhe quem vai ser o comprador dela. Então passa a ser uma prostituição velada, sim. Passa a ser um caso de venda, né, de produto. Ela entra com a buceta, o cara entra com dinheiro e luxos. Isso não tem como alguém negar. O que tem é a gente esperneando, né, quando você fala a verdade. E lamentavelmente hoje também a gente não pode, como eu disse e repito, ser hipócrita e aceitar que uma mulher vai gostar de um cara pelo que ele é. Claro, existem casos e casos, mas quando você vê que o cara ele tem uma condição que ele conseguiu por ele mesmo na vida, ou herdou do pai, da família, e ele acaba escolhendo as piores, aí é um caso de prostituição, de venda, né? Ou no caso dele, de compra de uma mulher, sei lá, peituda, bunduda, do jeito que ele quer, né? Do jeito que ele escolhe, cada um tem seu gosto aí. Então, a ideia desse podcast é passar que isso existe sim, não é a prostituição com puta lá da zona, que sem falar. Não. O intuito desse podcast é dizer o que todo mundo tem medo de dizer, né? No meio da nossa família ou no meio dos nossos amigos, sempre vai ter um caso de prostituição velada. Mediante alguns itens de equilíbrio aí, né? Ou ela às vezes ela tem uma condição, ela trabalha, mas o cara trabalha e ganha mais, aí não é, né? Aí, como eu disse, existem casos e casos. Mas naqueles casos em que a mulher não tem absolutamente nada a oferecer, somente o corpo, a buceta, e o cara entra com dinheiro, aí você pode identificar uma prostituição escondida, uma troca de favores que a sociedade tem muito medo de comentar, mas aceita isso como normal, né? Aceita isso como o cara pobre que não tem nada é o cara que não vai pegar em mulher. Aquele que tem tudo, aquele vai escolher, ele vai comprar a mulher que ele tem. E isso existe ao nosso redor, você não precisa ir muito longe não para perceber isso. Como eu disse, há casos e casos, mas muitos, você vai, agora que eu estou falando esse podcast que você está ouvindo, você já deve ter até lembrado de quem, de um casal ou de casais que aceitaram esse tipo de relacionamento. Só que é lógico, né? Eles não vão assumir nunca que é um tipo de troca, um tipo de compra da mulher. O cara comprou a buceta da mulher pela condição financeira que ele tem. Isso, infelizmente, se tornou muito, muito mais normal hoje em dia do que vocês imaginam. Até o próximo podcast.